nas nossas mãos, dará um rumo aos que estão sem direção. Olá, queridos, eu sou o pastor Anderson Fonseca, da Igreja Batista Restauração, em Salvador, e para mim é um motivo muito gratificante estar aqui para poder passar um pouco da mensagem do Senhor. E eu quero falar um pouco para vocês hoje de mentiras contra a família. Nós vivemos dias onde o inimigo tem usado de várias maneiras para tentar destruir a constituição da família, aquilo que foi formado pelo Senhor desde o Éden. E eu queria falar um pouco hoje sobre como Jesus venceu a tentação e trazer esse texto de Mateus capítulo 4 para a realidade de como o inimigo tem investido hoje dentro das nossas famílias. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala de como Jesus, ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E ali ele passou por muitas situações, mas em todas elas ele venceu, porque ele cria naquilo que o Senhor havia preparado para a vida dele. Nesse texto, nós vamos ver que Jesus, naquele momento, ele venceu todas as afrontas do inimigo, mostrando que todas as mentiras que o inimigo tentava trazer contra ele seriam destruídas a partir do momento que ele guardasse o coração na palavra. A Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele é o pai da mentira. Ele vai usar diversas mentiras para tentar dizer que a nossa família não dá mais, que os filhos são rebeldes, que o casamento houve desgaste, de que há outras prioridades como a vida financeira, como a vida secular, como a carreira. Mas isso é mentira do diabo. O Senhor constituiu a sua família para fundamentar a bênção dele na sua casa. Por isso eu venho trazer para você hoje uma palavra de paz, uma palavra de vida, crendo que todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua casa para a honra e glória do nome de Jesus. E tem três áreas que o inimigo ele age para tentar destruir a nossa casa, e a gente vai ver cada uma delas. O inimigo trabalha poderosamente na área material, na área emocional e na área espiritual. São três áreas de ataque que ele investe todas as suas forças para tentar roubar aquilo que Jesus já colocou nas nossas vidas. Ele foi tão ardiloso que ele tentou o próprio Jesus, e comigo e com você não vai ser diferente. A primeira família que o inimigo enganou foi Adão e Eva, onde roubou a comunhão com Deus. Eles não guardaram seu coração e fundamentaram na palavra. Eles permitiram ser enganados pelo inimigo. E hoje, com a mim e com a sua família, não é diferente. Ele vai tentar trazer acusações, ele vai usar mentiras, ele vai tentar usar desgastes para tentar nos convencer de que as verdades dele são verdades em nós, mas na realidade não há verdade nele, porque nele só há mentira. Por isso eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração e não aceitar que nenhuma mentira do diabo venha a ser aplicada na sua casa. Eu tenho convicção que se você crê, e eu no final dessa mensagem nós estaremos orando, eu creio que a vitória do Senhor vai ser estabelecida sobre a sua casa, e nenhuma mentira do diabo vai poder roubar o que o Senhor preparou para você, em o nome de Jesus. Mas como nós poderemos fazer para desmascarar essas mentiras que Satanás tenta trazer contra a nossa família? Como eu falei, ele vai trabalhar nessas três áreas. E a primeira área que ele vai trabalhar para tentar roubar o que o Senhor tem preparado para a sua família é na área material. No versículo 3 do capítulo 4 de João, a palavra do Senhor diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo ele tenta trazer uma acusação contra aquele momento de Jesus.
Jesus tinha uma necessidade material naquele momento, ele havia acabado de sair de um momento de jejum. A Bíblia diz também, queridos, que aqui na terra, aqui no mundo, nós passaremos por aflições, passaremos por adversidade. E nessa área material, o inimigo vai agir de uma forma tremenda para tentar trazer mentiras para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua casa, para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua família. Todas as vezes que é feito um casamento, aquele que está lá, o pastor, a autoridade que está celebrando aquele casamento, ele diz lá em um dos votos, na prosperidade ou na adversidade. Por que ele diz isso? Porque é notório que pode acontecer escassez, é notório que pode acontecer situações difíceis. Naquele momento, Jesus é tentado na área material, ele precisava daquele alimento. Mas diante de uma afronta do diabo, diante de uma mentira que o inimigo tenta trazer, ele repreende o inimigo e diz: está repreendido, porque nem só de pão viverá o homem, mas viverá sim de toda promessa, de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te dizer, você que nos ouve, você que está assistindo nesse momento, talvez você esteja passando por uma aflição na área material, talvez haja escassez em alguma área da tua vida. O inimigo tem tentado trazer mentiras na área material para roubar a sua fé, para tentar dizer que a sua família não há mais solução. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Se assim como Jesus, você fundamentar a sua fé na palavra, você tomar posse das promessas que o Senhor deixou na palavra dele para a sua vida, eu quero te dizer que você vai passar por essa fase. E a Bíblia fala no final do capítulo 4 do texto de Mateus que vieram os anjos e o serviram. Se você hoje ofertar essa adversidade a Jesus, a Bíblia fala colocando diante dele todas as vossas ansiedades, porque é ele quem cuida de você. Se você crer que nesse momento ele vai cuidar de você, e se você tomar posse da palavra, ele trará as necessidades materiais e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso, a primeira mentira que o inimigo tenta trazer para roubar o que o Senhor tem preparado para a sua casa é na área material. Por isso, guarde o seu coração, se fortaleça em Deus, tome posse das armaduras do Senhor. E se por acaso vier uma mentira na área material, tome posse da palavra, declare a palavra, veja pelos olhos da fé na palavra, e o Senhor suprirá as suas necessidades em Cristo Jesus. A segunda mentira, queridos, que o inimigo tenta trazer para tentar falar contra a nossa casa, contra a nossa família, é na área emocional. Do versículo 5 ao versículo 7 de Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. As mentiras na área emocional falam de necessidade de segurança, de estabilidade. Famílias têm sido dissolvidas em nome da estabilidade financeira. Casais, o homem ou a mulher precisam ter mais de um emprego para assegurar e ostentar uma posição. Eu li outro dia de um adolescente asiático que vendeu um dos seus rins porque ele precisava ter um iPhone, porque os seus colegas, senão, não aceitariam no seu contexto social. A segunda mentira que o inimigo tenta trazer para tentar roubar a sua família é de estabilidade. Ele trabalha nas emoções, porque a minha colega tem e eu não tenho, porque o meu coleguinha tem na escola e eu não tenho, porque ele já tem tantos bens e eu ainda não possuo. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus fez tudo formoso no seu tempo. E a Bíblia fala também que ainda que tenhamos por tardia, as promessas de Deus vão acontecer na hora certa para a sua vida. Não acredite na mentira do diabo. Ele tentou trazer mentiras emocionais de segurança para tentar roubar a Jesus. Não vai ser diferente com a minha e com a sua vida. Ele vai tentar trazer mentiras para roubar a nossa fé, para tentar dizer que se tivéssemos inseridos numa outra família, nós teríamos um outro tipo de estabilidade. Ele vai injetar na nossa vida emocional para tentar nos roubar. Jesus mostrou que as emoções são passageiras. Ele cairia,
seria salvo e tudo passaria, mas o amor e a fiel confiança do Senhor devem ser constantes. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a certeza que é Ele que nos guarda, é Ele que nos assegura, nós temos a certeza de que a vitória virá sobre o nosso lar e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa casa, em nome de Jesus. A verdade que desfaz essa mentira é que precisamos ter equilíbrio emocional, como foi demonstrado por Jesus. Você não vai precisar fugir para outro lugar, você não vai precisar mudar de endereço, você não vai precisar sair do seu contexto, de onde você está. Ali, Deus te dará graça e estabilidade emocional, para você estar convicto que aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, que não chegou ao nosso entendimento, é que aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Se você tem amado a Deus, se você tem esperado no Senhor, guarde as suas emoções, porque Ele tem grandes vitórias para você e para toda a sua família, em o nome de Jesus. A terceira e a última mentira que o inimigo tenta trazer para roubar a vitória sobre a sua casa é na área espiritual. No versículo 8 do capítulo 4 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. As mentiras espirituais, queridos, vão ser as mais comuns que o inimigo vai tentar trazer sobre a sua vida, porque fala de coisas invisíveis, fala de coisas impalpáveis. Ele vai injetar na área material, ele vai tentar na área emocional, mas você pode ter certeza que a que mais ele vai tentar te roubar é na área espiritual. Jesus foi tentado nessa área porque se ele se ajoelhasse diante do inimigo, ele seria roubado do propósito daquilo que Deus tinha a fazer por intermédio da vida dele. E segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. As mentiras na área espiritual, na família, são muitas vezes coisas invisíveis que trocamos por coisas visíveis. A Bíblia fala que os nossos olhos não têm que estar nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Quantas vezes nós deixamos de confiar em Deus, de esperar naquilo que Ele tem proporcionado, preparado para nós, por algo que é passageiro, por um prazer em uma festa, por um prazer em uma outra situação qualquer, em uma relação ilícita, em algo que vai trazer algo que é palpável naquele momento, mas que vai roubar algo muito grandioso que Deus tem preparado para nós lá na frente. Em um momento Jesus deixou de confiar de que o Deus que ele servia estaria preparando aquilo que ele precisava. Eu não sei, você que nos ouve hoje, você que talvez tenha parado um pouco nesse canal, está ouvindo, você que já serve a Deus, você que está ouvindo um pouco a respeito da palavra, eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, a sua vida, mas eu quero te dizer que se você crê, Deus pode trazer aquilo que ainda está invisível diante dele, palpável e material para a sua vida, aquilo que já está preparado no reino do Espírito. Se você continuar crendo, se você continuar esperando, Ele vai fazer materializar no reino, aqui onde nós estamos, e vai mudar a história da sua família. Porque o inimigo, ele tenta roubar aquilo que é belo, aquilo que começou tão lindo um dia. Eu costumo dizer que a fase romântica, a fase onde o casamento se inicia, e é tudo tão belo, há uma cumplicidade, há uma troca de amor, há um desejo de estar perto, mas o tempo vai passando, vai vindo os problemas, vai vindo os desgastes, vai vindo os ativismos, e o inimigo vai trazendo mentiras todos os dias, um dia na área emocional, outro dia na área material, outro dia na área espiritual, de que o casamento acabou, de que os filhos são rebeldes, que precisamos lavar as mãos, de que não há mais jeito para a nossa casa. Todos os momentos ele vai usar situações para tentar dizer que a nossa casa não há mais solução.
Mas eu quero te dizer hoje que se você crer como Jesus creu, em Mateus capítulo 4, e confiar que Deus vai suprir a sua necessidade familiar, creia que virão os anjos, como vieram com Jesus, e suprirão todas as suas necessidades. A necessidade de Jesus era pão, ele vinha de um período de jejum, e por ele ter crido e confiado e não ter aceitado as mentiras do inimigo, o Senhor enviou o pão que era a sua necessidade. Qual a necessidade para a sua casa hoje? Talvez seja que o seu marido seja mais atencioso, talvez seja que a sua esposa seja mais compreensiva, talvez seja que os seus filhos sejam mais submissos. Se você continuar crendo na palavra, se você continuar esperando em Deus, eu tenho convicção de que Ele agirá e trará, assim como trouxe com Jesus, e virão as suas necessidades à tona, e o nome do Senhor será glorificado na sua casa. Eu gostaria de orar com você agora. Se você crê, Ele vai entrar aí na sua casa e vai mudar a história da sua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar cada família que nos ouve, cada um que talvez esteja recebendo mentiras na área familiar, para a sua casa, na área material, na área espiritual, na área emocional. Mas eu declaro hoje a vitória de Jesus. Assim como eles venceram, Pai, pela palavra, assim como Jesus venceu pela palavra, eu declaro que cada um dos teus filhos também vão vencer. Que a graça do Senhor visite cada lar agora, mudando a história de cada família, em um nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. O levantar das nossas